Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quero dizer aos irmãos que estou feliz por estar aqui nesta noite. Quero transmitir ao pastor Paulo Sérgio a saudação do pastor Ricardo José, que são amigos, e alguns dias tenho programado para estar aqui. Quero dizer aos irmãos que eu e minha esposa somos de Cajubi, mas a Karina e o Jairo são daqui, Então vocês depois podem aproveitar e já fazer eles membros desta casa também, Reforçar o convite aí, porque eles são daqui de Catanduva mesmo. E quero dizer que é uma alegria, principalmente por ser um culto de jovens, porque eu sempre trabalhei com jovens, e de fato, meu querido, a vida do jovem, ela tem um mundo um pouco mais amplo do que a vida de alguém já estabilizado, adulto, mais maduro. Porém, eu quero convidar os irmãos para meditarmos na palavra do Senhor, na palavra que se encontra no Evangelho de João. Abra a sua Bíblia comigo para lermos no Evangelho de João. E por certo, Deus tem algo para você, meu querido, meu irmão, minha irmã, jovem. Deus tem algo especial para falar contigo. João capítulo de número 4, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias a ele, e te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós observamos nesta leitura, que conta a história que Jesus, cansado do caminho, resolve descansar junto à fonte de Jacó. E ali, irmãos, a palavra do Senhor diz que estava sozinho, porque os discípulos estavam na cidade, foram comprar comida, e chega a mulher samaritana. Os irmãos acompanharam comigo que esta mesma mulher, ela está fazendo o seu serviço de tirar água e levar, e Jesus tem o primeiro passo, a atitude de pedir água àquela mulher. E o que eu quero dizer aos irmãos, a primeira coisa, é que aquela mulher se surpreende com a posição ou com a atitude de Jesus, pelo fato de que naquela época os samaritanos e os judeus não se falavam, Pode ver que não é dos dias de hoje. Desde aquela época já havia, essa situação de talvez um não falar com o outro, de haver inimizade entre povos, entre pessoas. Mas nos dias de hoje, irmãos, não é diferente, existe isso ainda. Mas eu quero te dizer que, partindo de Jesus,
Jesus teve uma atitude diferente. Independente dos judeus não se falarem com os samaritanos, Jesus abriu a sua boca, pediu água àquela mulher, de maneira tão normal e natural. E não que Jesus não tinha conhecimento de causa, mas é que Jesus, meu querido, ele fala com quem precisa ouvir. Aleluia. Jesus, ele fala para quem precisa ouvir ele falar. Aleluia. A própria palavra de Deus diz que em determinado momento dos seus versículos, que não se dá pétalas de rosa aos porcos. Sabe por quê? Porque existem pessoas que não querem ouvir, existem pessoas que tapam os seus ouvidos, existem pessoas que não dão valor, existem pessoas que desprezam. Mas Jesus conhece um coração que precisa ouvir a palavra dele. Aleluia. E não era um acaso estar os discípulos na cidade. Jesus conhecia na vida daquela mulher que ela necessitava de ouvir a sua voz. Conhecia Jesus o coração daquela mulher e sabia que havia espaço para que, quando a palavra de Jesus chegasse na vida dela, conseguisse provocar o efeito de salvação, de resgate, revelador, aprovar aquela mulher que tudo aquilo que ela precisava não era tirar um balde d'água e levar para sua casa, tomar e matar a sua sede física, mas que ele tinha uma água em especial e que poderia ir além da sede física. Aleluia. Que era a sede espiritual, a sede dentro do lar, dentro da família. Porque mais à frente você vai ver que Jesus revela a vida daquela mulher, revela a situação do seu lar, e ela passa a entender que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. E eu, meu querido, costumo tentar pôr em prática na minha vida um ditado que diz assim, que não adianta chorar pelo leite derramado. E também observo bem para um versículo da palavra do Senhor que diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque talvez, estando qualquer um dos discípulos ali, Jesus sequer precisaria pedir água. Se tivesse um discípulo ali e Jesus se estendesse a sua mão, na mesma hora, Jesus é mestre e discípulo é discípulo, iria pegar água e iria servir a Jesus. Talvez para aquela samaritana o pedido de Jesus foi um incômodo. O poço era fundo, aquela mulher tinha que tirar água para ela, ainda tirar água para Jesus. Talvez foi um incômodo, talvez foi um pedido desagradável. Talvez as coisas acontecem na nossa vida de maneira aparente ou de maneira visível, desagradável, que nós não entendemos. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem. Aleluia. E aquela mulher precisava entender que tirar a água do poço um pouco mais e servir a Jesus, o fato de não haver discípulos ali para servir a Jesus, já fazia parte do plano que Deus tinha para a vida dela. Aleluia. E aí você com isso precisa aprender, aleluia, a olhar para Deus e falar: Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço por todas as coisas. Senhor, se hoje a situação está difícil, é porque o Senhor quer contribuir para a minha vida através dessa situação. Aleluia. Aquele que serve a Deus, meu querido, ele não foi chamado simplesmente, aleluia, ou como muitos pregam por aí, para ser rico, saudável, feliz, na sua área profissional ou tudo mais. Isso, meu querido, são limitações humanas. Isso até o diabo dá para alguém, meu querido. Deus é aquele que tem que ser adorado por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar. Aleluia. E você vai adorar a Deus independente da tua situação. Sabe por quê? Em meio à tua adoração e o teu louvor, Deus abre portas para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, a sede ali não estava em Jesus. Entende bem isso? A sede não era a de Jesus, a sede era daquela mulher, a sede era da samaritana, porque a sede de Jesus como homem, um copo d'água resolveria, mas quem poderia resolver a sede daquela mulher, se não fosse Jesus na vida dela? Aleluia. Jesus fala com quem precisa ouvir a voz dele. Aleluia. Não interessa, meu querido, se você olhar alguém, talvez na sarjeta, se você olhar alguém, talvez há dias sem um banho, talvez alguém perdido na rua, ou talvez alguém com grandes status, com muito dinheiro. Jesus fala com aquele que precisa ouvir a voz dele. Aleluia. E você precisa entender que se Jesus quer falar com você, meu querido, você veio no lugar certo para ouvir Deus falar e para sair daqui cheio, transformado, saciado da tua sede. Aleluia. Oh,
aleluia. Eu começo a observar nessa passagem, meu querido, porque tem algo aqui muito profundo, muito tremendo. Aleluia. Jesus fala assim para aquela mulher: olha, se você tomar da água que eu te der, nunca mais terá sede. Aleluia. E pelo contrário, não é só o fato de se saciar a sede. Jesus falou um pouco mais. Jesus disse: se você tomar da água que eu lhe der, aleluia, fará em você, aleluia, aquele que bebe dessa água, neste se faz uma fonte a jorrar, aleluia, para a vida eterna. Aleluia. Talvez quando você ouve a expressão cheio, aleluia, é bom. Talvez você ouviu muitas mensagens que alguém disse assim, que você deve ser cheio. Talvez você ouviu várias vezes que você precisa ser cheio. Mas eu quero te dizer que a palavra de Jesus vai um pouco além. Aleluia. Sabe por quê? Porque cheio implícita aqui na sua palavra, limitação. Cheio impõe um alvo a ser alcançado, ilimitado. Aleluia. Cheio talvez é aquilo que você já alcançou e parou na tua caminhada. Talvez cheio, meu querido, é a posição que você chegou hoje e olha para si mesmo e diz: está tudo bem, assim está bom. Talvez cheio, meu querido, é a posição que alguém pensa ser o máximo a se alcançar diante da presença de Deus. Aleluia. Mas não é o que Jesus diz aqui. Jesus usa outra palavra aqui. Cheio é pouco para Jesus. Cheio é pouco para a tua vida. Jesus fala de transbordar. Jesus fala de ser transbordante. Aleluia. Jesus fala que aquilo que chega na tua vida enche o vaso, enche a tua vida de tal maneira a passar da limitação cheia, transbordar pela tua vida e alcançar as pessoas que estão ao teu redor. Aleluia. Que trabalham contigo, que moram perto da sua casa e que também necessitam de ouvir a voz de Jesus. Aleluia. Transbordar é muito além do que ser cheio, meu querido. E o que muito tem enganado o homem é que ele se satisfaz com o cheio e para na sua caminhada. Ele se satisfaz com o cheio, pastor, e acha que está tudo bem, e acha que foi tudo que fez. Mas Jesus nunca esteve satisfeito com aquilo que limita a natureza humana. Aleluia. Você vai entender. Jesus, quando ele olha para alguém e vai falar sobre o adultério, ele fala: adulterar? Se você olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Aí parece ser impossível para o homem. Jesus cobra aquilo que vai além da limitação humana. Se você olha para Jesus e você fala sobre, você observa Jesus falando sobre homicídio. Jesus fala: se você olhar para teu irmão e odiar ele no teu coração, você é homicida. Sabe por quê, meu querido? Porque muitos não são homicidas para não ir para a cadeia. Aleluia. Sabe por quê? Porque não vai para a cadeia odiar. Jesus não chama você para ser um cidadão da terra. Jesus te chama para ser cidadão do céu. Aleluia. E é diferente a característica do cidadão da terra com aquele que vai morar no céu, meu querido. Aleluia. Foi dito aqui hoje já: existe morada preparada para você. Existe morada. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também em meu Pai. Aleluia. Não se preocupe, meu querido. Existe morada preparada para você. Aleluia. Mas a característica daquele cidadão do céu, ela é difícil de se alcançar. Jesus sempre exigiu aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Jesus sempre, quando ele ensina o homem, todo homem ao seu redor olha e fala: isso é impossível. Sabe por quê? Porque os fariseus tinham uma aparência. Eram homens feitos, vestiam roupas religiosas, talvez como hoje eu de terno e gravata. Os fariseus eram homens que falavam boas palavras. Os fariseus eram homens que estavam no templo. Eram pessoas religiosas. E essas pessoas levavam na sua aparência, na sua vida exterior, uma certa, de maneira visível, uma certa santidade diante de Deus. E Jesus usou uma palavra difícil falando: sepulcros caiados. Sabe por quê? Porque não atendiam às expectativas de Jesus, não atendia às cobranças de Jesus. Aleluia. E aí eu estava dizendo aqui que nós não fomos chamados para ser rico, nós não fomos chamados para sermos saudáveis, nós não fomos chamados para sermos emocionalmente perfeitos, nós não fomos chamados para termos sucesso, para estarmos na mídia, não fomos chamados, aleluia, para nada dessas coisas.
meus queridos. Dentro da palavra de Deus, isso tudo se resume um versículo que diz: as demais coisas. Tudo isso se encontra nas demais coisas. Mas a primeira coisa é buscar o reino de Deus. E quando se fala buscar o reino de Deus, meu querido, não é para ter características limitadas à natureza do homem desta terra. Aleluia! Você vai morar no céu, meu querido. Tem que ser diferente. Aleluia! Tem que ser cidadão de lá. Aleluia! Tem que ter visão de quem vai morar no céu. Tem que ter palavras de quem vai morar no céu. Tem que ter palavras de Jesus a alcançar aqueles que precisam ouvir a voz de Jesus. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu começo a observar que diante das exigências de Jesus, determinada vez em um sermão, as pessoas começaram a ir embora, pastor. As pessoas não ficaram. E ele olha para os discípulos e fala assim: vocês não vão embora. Sabe por que foi diferente com os discípulos? Porque eles falaram, a resposta deles: só tu tens palavra de vida eterna, meu Senhor. Quer dizer, nós somos cidadão do céu e só o Senhor sabe nos dizer como é que chega lá. Aleluia! A palavra foi difícil, mas difícil para quem quer morar na terra, para quem quer ser rico na terra, para quem quer ter fama na terra, para quem quer ter saúde na terra. Aleluia! Mas eu conheço na Bíblia um homem que tinha riqueza, saúde, a família, e Deus tirou tudo para que fosse visto a integridade daquele homem chamado Jó, e que o próprio diabo conhecesse que era um servo de Deus, temente ao Senhor, obediente à sua palavra. Aleluia! Oh, aleluia! Aquele homem, meu querido, foi testemunha viva diante do diabo. E nós, aleluia, não somos diferentes, porque aquilo que Jesus deu para nós também nos faz alcançar a mesma posição que Jó alcançou um dia. Aquilo que Jesus tem dado para você também te leva a alcançar a mesma posição dos discípulos, porque se você quer morar no céu, e se você entende que é cidadão do céu, aleluia, você também precisa de palavra de vida eterna, e não existe outro que pode dar essas palavras a você. Não existe outro lugar que você possa ouvir essa voz. Não existe outro livro onde você encontra essa palavra. Jesus tem para você, meu querido, a receita para chegar lá. Jesus tem para você aquilo que você precisa para morar lá. Jesus tem para você, por mais difícil que seja, por mais exigente que seja, por mais estreito que seja, é para morar no céu, meu querido. Aleluia! Eu observo que quando Jesus fala dessa fonte, Jesus chama a cada um de nós a responsabilidade de sairmos, talvez, da posição cheia. Olha só, não estou falando de vazio. O que está vazio pode ser cheio. Existe diferença. O que está vazio precisa ser cheio. Não se transborda, pastor, sem ser cheio. O vazio não transborda. O vazio precisa ser cheio. Aí o cheio precisa transbordar. Aleluia! Está me entendendo, meu querido? Talvez quem está lá fora está vazio, mas você aqui dentro está cheio. Aleluia! Mas Jesus te chamou para transbordar, não te chamou para ser cheio. Aleluia! Jesus fala contigo hoje, meu querido, que tem um pouco mais para alcançar, tem um degrau maior para subir, tem um caminho mais excelente para se andar. Aleluia! Vai além, meu querido. Recebe o que Deus tem para a tua vida. Toma posse da tua bênção nesse lugar, porque Deus te chama para transbordar. Aleluia! Oh, aleluia! Deus me chama para transbordar. Se aquele que estiver do meu lado está vazio, meu querido, é porque eu não estou transbordando. Porque se eu transbordar, eu vou encher quem está do lado. E o dia que ele for cheio, ele vai transbordar também. Aleluia! Deus chama para aquilo que chegou na minha vida quando eu estava vazio e me transformou em alguém cheio. Precisa passar pela minha vida, fazer com que eu seja um instrumento e chegue na vida daquele que está vazio. Aleluia! Ele nos chama para a responsabilidade de levarmos essa palavra adiante, de evangelizarmos, de pregarmos a palavra do Senhor, de olhar para quem senta do teu lado, no trabalho, na escola,
para olhar para quem trabalha do teu lado, para olhar para quem caminha contigo pela rua e enxergar alguém vazio e olhar e saber que aquela vida precisa de Jesus. A mulher samaritana não estava cheia, estava vazia. Olha para a vida dela. Mais na frente a Bíblia diz, Jesus revela, e a vida dela numa situação miserável, difícil, estava vazia. Mas Jesus não estava cheio, pastor. Jesus estava transbordando. Jesus sempre transbordou, meu querido. Aleluia. Aquilo que está em Jesus sempre foi para alcançar a mim e a você. Aquilo que Jesus tem sempre foi para chegar para a nossa vida. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário não foi para salvar a não ser a humanidade. Não foi porque Deus quis, não foi para agrado do Pai, não foi para agrado do Filho e do Espírito Santo. Foi projeto de Deus para resgatar uma humanidade perdida, sem salvação, sem solução. E Deus leva o seu Filho na cruz do Calvário para fazer com que aquilo ali chegasse até a minha vida, de maneira a me fazer cheio e transbordar, meu querido. Aleluia. Não pense que ser cheio é o suficiente para a tua vida. Deus não te chamou para ser cheio, Deus te encheu, porque isso faz parte do processo para você transbordar, meu querido. Aleluia. Para você transbordar. Levante a sua mão para acenar diante da presença do Senhor. Deus, faz com que a minha vida seja uma fonte a jorrar. Faz com que a minha vida seja, além de cheio, transbordar na tua presença. Porque aquilo que está em mim precisa alcançar aquele que está do meu lado. Porque aquilo que está em mim não veio para simplesmente se limitar à minha vida, mas para alcançar aqueles que precisam. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu olho para Jesus, meu querido, como aquele que transborda constantemente. Jesus transborda constantemente, mas não se limita à pessoa de Jesus. Ele passa a responsabilidade adiante. Ele fala com a mulher samaritana. Sabe por quê? Porque mais à frente, aleluia, você observa que o lar daquela mulher estava numa situação difícil. Mais na frente você observa que a casa daquela mulher estava numa situação difícil. E Jesus queria alcançar o lar através daquela mulher. Aleluia. Meu querido, se você está sozinho aqui hoje, é porque Jesus quer transbordar a tua vida para alcançar aqueles que estão lá na tua casa. Aleluia. Quando a gente está sozinho na igreja e olha para a nossa família inteira e vê que só nós, sabe por quê? Porque nós somos aquele que Deus chamou do vazio para ser cheio através da tua vida. Aleluia. Porque é a tua oração que alcança o teu filho, é a tua oração que alcança o teu pai. Aleluia. É o teu clamor que alcança o teu esposo, a tua esposa. Aleluia. Quando Deus olha para a vida, quando Jesus olha para a vida daquela samaritana, Ele vê dentro do lar dela, Ele vê a necessidade dela, Ele vê tudo o que se passa na vida daquela mulher, e Ele diz que olha, a água que eu tenho para te dar, mulher, vai matar essa tua sede, e vai transbordar na tua vida, a alcançar aqueles que estão lá, meu querido, a alcançar aqueles que estão lá. E talvez todos os dias você dobre o seu joelho e lembra deles. Talvez todos os dias você dobre o seu joelho e clama por eles. Aleluia. Você é a fonte que Deus escolheu dentro da tua casa. Aleluia. Toma posse dessa palavra, meu querido. Você é a fonte que Deus escolheu dentro da tua casa. Aleluia. Oh, aleluia. Deus escolheu você para ser fonte dentro da tua casa. Aleluia. Eu começo a olhar e ver a necessidade daquela mulher, e ver a disposição de Jesus para apresentar a solução para a vida dela e para a sua família. Quando Jesus encontra um homem que subiu em uma figueira, um homem chamado Zaqueu, Jesus fala com ele e diz que vai para a casa dele. Sabe por quê? Porque o projeto de Jesus não era na vida daquele homem, era na vida dele e da sua família. Aleluia. E Jesus vai para a casa daquele homem porque ele viu naquele homem disposição para sair do vazio. Talvez exista alguém neste lugar nesta noite que está vazio. Sabe por quê? Porque cheio é uma limitação,
mas vazio é uma situação difícil e talvez última na vida do homem. Não sei se você já ouviu dizer alguém que possa ter dito que no fundo do poço existe um lado positivo, a tendência é subir. Alguém talvez fala: oh meu Deus, eu estou no fundo do poço. Quer dizer que para baixo você não vai mais não, meu querido. Dali o caminho é para cima, não tem mais como ir para baixo. Aleluia. E quando a gente fala de cheio, é porque cheio talvez quer limitar você a não transbordar. Mas quando se fala de vazio, talvez é uma situação que encontra a sua vida e que talvez você não tem força nem disposição para sair dela. Meu Deus, como é que eu saio dessa situação? Meu Deus, eu estou no fundo do poço. Aleluia. Se a situação é fundo de poço, meu querido, é vazio, saiba que é hora de ser cheio. Aleluia. Saiba que é hora de tomar o único rumo que existe dentro do poço, no fundo do poço, que é para cima. Aleluia. Porque você está no lugar certo, você está ouvindo a mensagem certa. Aleluia. E a única mensagem que pode mudar a vida de alguém que está vazio, como mudou a minha vida, como mudou a vida de muitos que estão aqui. Se a tua situação é vazio, Deus te chama a começar a abastecer a tua vida da palavra de Deus, abastecer a tua vida da água que Jesus oferece. Aleluia. Porque a situação vazio é aquela que provoca a sede na vida da pessoa, é aquela que faz com que ela busque desesperadamente por uma resposta e não encontra em lugar nenhum. Aí ela se esconde atrás do dinheiro, ela se esconde atrás da fama, ela se esconde ou se refugia nas drogas, ela se esconde através de um título, mas não mata a sua sede de maneira alguma, porque está vazio. Aleluia. Jesus te chama nessa noite para deixar de ser vazio. Aleluia. Olha, meu querido, ser cheio é mais vergonhoso para o crente do que ser vazio. Aleluia. Para o crente não, para o homem. Sabe por quê? Porque aquele que é cheio, ele tem possibilidade de transbordar, mas se acomoda na situação que ele se encontra. Agora, pastor, aquele que é vazio, o que ele tem? O que é vazio? Ele não tem nada, meu querido. Quando você olha para alguém que está vazio, é porque ele não pode fazer nada. Ele depende de encontrar Jesus para falar com ele. Ele depende de encontrar Jesus na fonte de Jacó. Aleluia. E Jesus na fonte de Jacó hoje é você, meu querido. Só que é você transbordando. Aleluia. Não é você cheio, é você transbordando. Porque cheio você tem para a tua vida, mas transbordando você tem para a vida daquele que está vazio. Aleluia. E aquele que está vazio nada tem, mas aquele que está cheio ele tem, mas se acomodou. Existem duas situações nessa noite que eu quero te dizer: a de vazio e a de cheio. Mas existe uma a alcançar nesta noite. Transborda, meu querido. Transborda na tua vida, meu querido. Não limita a tua vida diante de Deus, não. Aleluia. Não coloca limite na tua vida, porque Deus não te chamou para ser limitado. Tem pessoas que almejam a riqueza, tem pessoas que olham para a vida profissional, tem pessoas que, como o nosso irmão já disse, sonha tão alto em tantas coisas, mas ele não transborda na sua vida com Deus. Aleluia. Ele não transborda na sua vida espiritual. Aleluia. E se ele não transbordar, meu querido, a vida dele vai estacionar. E não é isso que Deus tem para a tua vida. Porque quando Deus dá a água dele, ele dá a água dele não é para simplesmente ser cheio. Ele dá a água dele é porque ele tem projeto na tua vida. Ele tem propósito para a tua vida. Ele quer usar a tua vida. Ele quer te fazer como um vaso cheio e transbordante para alcançar aqueles que não têm dessa água. Aleluia. Oh Senhor, eu quero transbordar da tua palavra todos os dias. Declare-se diante de Deus. Aleluia. Para que a tua vida seja uma fonte a transbordar e a jorrar.
Aleluia. Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração. Quero te convidar para estar de pé.